pessoal, sejam muito bem-vindos de novo aqui ao nosso canal. A parte 2, continuação, a gente garante pra vocês que vai ser bem menor do que a outra, né, amor? Porque na verdade era pra ter sido tudo em um vídeo só que o outro ficou bem comprido, agora a gente vai concluir aqui nesse vídeo. Fala muito. Nós falamos muito. Então, voltando da parte que havíamos voltado, namoro, amor, o que aconteceu? A gente voltou. E aí, o pastor nosso, na época, chegou pra nós e perguntou se nós poderíamos estar liderando os jovens, né? Foi muito legal, que era a chance que eu precisava pra me aproximar dela de novo. Foi uma experiência muito válida, ficamos na liderança por 1 ano, aprendemos muito, adquirimos uma maturidade, né, nesse período. A gente cuidou de jovens, não? Toda liderança é desafiadora, né? Principalmente a de jovens, é algo que precisa, e nós sabíamos que nós não tínhamos, né, tanto bagagem, se assim a gente pode dizer, para liderar jovens, porque nós também éramos jovens, né? Ainda somos. Ainda somos. Claro. Mas na época eram muito mais jovens, né? A gente liderava jovens mais velhos que a gente. Mas foi uma experiência muito, muito legal, muito válida para o nosso ministério hoje. E aí, a partir daí, passamos a entender a importância do ministério um do outro. Juntamos e entendemos o cumprimento da promessa de Deus, das promessas de Deus lá atrás, né? Quando eu tinha uns 11, 12 anos, Deus disse para mim que me colocaria ao lado de alguém e nós trabalharíamos juntos para o reino de Deus. E aí, com isso, a gente começou a ver... A gente começou a ver que o que Deus havia prometido anos atrás começou a acontecer. Sempre quando ele ia pregar, eu passei a acompanhá-lo em todas as agendas. Porque antes não acompanhava. Eu não acompanhava. E agora eu entendi a necessidade de estar junto, né? De incentivar. Quando a gente voltou, você já cantava, né, amor? Sim, ele pregava e no final pedia para que eu cantasse. E então, assim, as pessoas passaram a conhecer o ministério dele pregando, meu cantando. E aí já começaram a também te convidar pra cantar já junto comigo. Porque antes só conheciam eu, né? Isso. E depois já começaram a te convidar também. Mas foi verdade. Então, assim, aprendemos muito, conhecemos muita gente. Comecei a entrar nesse universo, né, de ministério, de pregação, porque até então eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém para me espelhar. E aí a gente começou a conhecer, mais eu do que ele. Ele já conhecia muitos pregadores, eu não. Aí Deus deu essa oportunidade pra gente estar crescendo. E a partir daí, também vale lembrar... Esse crescimento, amor, veio diante de um outro crescimento, né? Um amadurecimento da nossa parte. Então, esse crescimento ministerial se deu em função do nosso amadurecimento. Porque há uma diferença gritante entre o nosso primeiro namoro e o segundo período de namoro. Eram duas pessoas totalmente diferentes. Claro, a gente vê isso hoje, enxerga isso hoje. Mas na época da separação, do afastamento, a gente não conseguia perceber a grandiosidade disso. Hoje a gente consegue enxergar Deus nesse negócio. E quando a gente volta mais maduro e mais íntimo de Deus. Porque o nosso afastamento um do outro, por incrível que pareça, permitiu que a gente se aproximasse mais de Deus em espiritualidade. E aí a gente volta e aí a gente começa a ler a Bíblia juntos, coisa que a gente não fazia antes, né, amor? A gente ligava um para o outro, 11, meia-noite, e a gente lia a Bíblia. Eu lembro que a gente leu o livro de Atos todinho. Eu lia um trecho, um capítulo na minha versão, e ela do outro lado lia na versão dela, que era uma versão mais esclarecedora, e ali a gente também comentava sobre aquele texto. Então eu lembro que foi uma experiência maravilhosa, uma dica para você que está namorando, né? E vale lembrar também na questão ministerial, né? Nós sempre valorizamos muito a presença dos nossos pais junto, né? Sempre. Mesmo, até hoje, depois de a gente ter casado, a gente sempre convida meu sogro, minha sogra, meus pais para poder estar acompanhando a gente, porque a gente reconhece essa autoridade imposta por Deus sobre nossa vida. Não é porque a gente casou que a gente não precisa deles mais, pelo contrário, né? A intercessão deles é algo que tem um peso muito grande no mundo espiritual para nós. Então, a gente era convidado, né, amor, para ministrar, e eu, solteiro, a gente namorando. Então, a ida do meu sogro, do meu pai com a gente... Sempre revezava alguém. Dava um peso a mais, passava mais seriedade. Nós sempre preocupamos com isso, né? Só namorando a gente não ia cumprir a agenda, a gente sempre levava alguém.
Às vezes meu pai tinha um compromisso na igreja dele, não podia, a gente levava minha mãe. Ou às vezes meu sogro não podia, a gente levava minha sogra. Alguém sempre estava com a gente, ou minha cunhada também ia. Sempre alguém ia pra gente não mudar sozinho. E isso é muito importante, né, pro ministério. A igreja enxerga de uma forma diferente. Quem leva é com seriedade, né, o ministério. E aí, a partir daí, começamos a acompanhar mais ainda as conquistas, um na vida do outro. Ele viu o período em que eu entrei na faculdade, eu tirando a carteira, ele comprando o carro. Então, assim, a gente teve essa participação. E é muito legal que hoje a gente conversa e, por um participar da vida do outro há anos, a gente sabe de praticamente tudo da vida do outro, né? Ah, você lembra quando aconteceu isso? Ah, eu lembro. Porque a gente teve essa participação nas realizações, né, amor? Sim. E aí, a partir daí, a gente sempre conversava sobre casamento, né? Porque se a gente voltou é pra casar. Mas sempre dava aquelas discussãozinhas. Por quê? Meus pais sempre disseram pra mim, você só casa depois que se formar. E aí o Ricardo falava assim, vamos casar, né? Claro. Pelo menos noivar, pra gente assumir uma responsabilidade mais séria e tal. Aí eu ficava assim, não, meus pais não deixam. E eu sempre tive uma opinião muito formada, baseada na opinião dos meus pais. Se eles diziam que não, então eu colocava o pé e falava não e pronto. E eu não pensava em outras possibilidades. Nossa, amor, tá doidinho pra casar e o cara não quer casar, fica enrolando a menina. Gente, não enrolem. E aí, eu sempre tive também uma proximidade muito grande com a minha mãe, uma amizade muito. Então, assim, a gente até hoje, se abria. Isso, eu abria muito com ela, conversava muito com ela as coisas. E ela falava, olha, espera pra casar depois que formar. E aí eu tinha isso, falava, não. Aí o Ricardo falava assim, vamos noivar? Eu falava, não, só depois que eu me formar. Já tava pra largar de mão, já. E aí a gente ficava nesse processo, falava em casamento, sempre até que rodava, parava no mesmo lugar. Até que começamos a frequentar a Quarta Central, que era um culto que estava tendo na época não era a nossa igreja, hoje nós congregamos, né, na Assembleia de Deus Campo Central, daqui de Goiânia. Pastor Darlan, pastora Gisele. E nós frequentávamos todas as quartas de manhã. A gente estava passando por uma complicação, assim, o Ricardo estava desempregado, não estava trabalhando, mas a gente começou a frequentar, dirigido pelo pastor Eliseu Rodrigues e a pastora Luana Rodrigues. Ninguém conhece, né? Aí nós íamos, e eu acho que na terceira ou na segunda vez que a gente foi, aí o pastor Eliseu chegou no Ricardo e perguntou o quê? E perguntou se a gente já tinha marcado a data do casamento. Eu disse que não. Ele está esperando o quê? Aí a gente não disse nada. A gente tinha os nossos motivos para não ter marcado ainda, para não pensar, a gente já pensava, mas não trabalhar em cima de uma data. E aí a gente saiu de lá com isso na cabeça, né, amor? Contei pra Amanda e, assim, despertou em nós que Deus estava usando ele para falar com a gente sobre isso. Porque a gente sempre teve em mente que seria um tempo diferente para nossa vida, em todos os aspectos, o casamento. E a gente sonhava com isso. Aí a gente voltou para casa, né, no caminho, conversando sobre isso. Foi, dentro do carro a gente veio falando, e ele falou assim, pelo menos noivar, vamos conversar com os nossos pais, ver o que eles acham. Aí eu falei assim, a resposta da minha mãe vai ser... Só que assim, eu conhecendo a minha mãe, eu pensava que ele ia falar, não, senhor, vem falar de casamento agora não. E aí a gente chegou em casa, né, minha mãe, ela sempre intermediou os assuntos. A gente conversava com ela primeiro e depois ela chegava no meu pai. Desde o começo, quando a gente começou a conversar, ela me chamou na casa dela e perguntou, sentou a Amanda e eu, e disse, o que você quer com a minha filha? Aí eu falei, vixe, bem direta, né? Mas então eu percebi isso, a gente tem que respeitar isso. Eu percebi que desde o início era ela quem intermediava os assuntos. A gente passava pra ela o que a gente queria e ela chegava no meu pai já com o assunto mais formado, né? E foi exatamente assim que aconteceu. A gente chegou em casa, a primeira pessoa que nós chamou foi ela. Falou, não, vem cá, vamos conversar. Chamou ela no cantinho, um assunto sério. Meu pai ficou lá pro fundo, assim, e ela veio. E conversamos com ela. E o que ela respondeu, amor? Isso aí é no próximo vídeo. Gente, a gente finaliza aqui a parte do namoro, dessa segunda parte do nosso namoro, né? Tem muito mais coisa, mas a gente não lembra e esquece. Depois que acaba o vídeo que a gente lembra. Prefere trazer coisas que vão acrescentar pra vocês também. Claro, não vai faltar oportunidade pra gente contar, não. E a próxima parte, agora a gente entra na parte do noivado. Vamos trazer pra vocês os detalhes de como foi a resposta da minha mãe e como tudo começou pra gente organizar o casamento, tá bom? Então, semana que vem, tá aqui o próximo vídeo pra vocês. Tchau! Tchau!